Banco Central adia o aumento de alíquotas para o depósito compulsório das empresas de leasing para dar mais liquidez ao mercado. Outra medida foi elevar de 100 milhões para 300 milhões de reais o valor que os bancos podem deduzir sobre os depósitos a prazo, à vista e poupança. Com isso, o BC espera que 13 bilhões de reais fiquem no sistema financeiro. E eu converso agora com Fernando Meibach, sócio da Sunrise Investimentos e ex-presidente da área de administração de recursos do HSBC no Brasil. Fernando, muito obrigada por sua entrevista. Ontem o senhor disse em entrevista à Bloomberg, no nosso estúdio em São Paulo, que esperava que o Banco Central mexesse no compulsório. Mas essa medida hoje se limita praticamente às empresas de leasing, parte também dos depósitos a prazo, a poupança, à vista. O senhor acha que a medida foi tímida ou ela é de fato suficiente para dar a liquidez que o mercado precisa nesse momento? Eu acho que as medidas vêm numa direção interessante. O mercado, a crise de liquidez hoje, ele é muito importante e vem afetando de maneira significativa a captação de recursos, de um modo geral, no Brasil. As medidas são na direção correta. Eu diria que as duas medidas têm impactos bastante diferentes. A medida sobre a postergação do recolhimento compulsório sobre o estoque de debêntures, ela tem uma maior dimensão, uma maior intensidade, mas ela significou, entretanto, apenas uma postergação num período de 3 meses. Eu talvez achasse que fosse mais intenso, seria muito mais intenso o efeito se simplesmente tivesse eliminada essa contribuição adicional. E a outra medida, que é a elevação do redutor de 100 milhões para 300 milhões, ela tem um impacto moderado. Bancos que têm um volume de depósito próximo de 1 bilhão, 1 bilhão 250, tem zero de impacto, e bancos nesse intervalo de 1.250 a 3.750 milhões de depósitos totais vão ter um impacto conforme o volume total de depósitos, e acima de 3.750 de depósitos você vai ter um impacto de 200 milhões, o que é relativamente moderado. O senhor conversou conosco sobre isso ontem. O senhor esperava que a mudança no compulsório acontecesse num prazo tão curto? Na realidade, até eu acho, nós temos uma dificuldade na captação de recursos no Brasil que está muito latente, né? Então eu achava que era importante estar provocando, debatendo esse assunto, e eu acho que isso já vem sendo discutido em algumas entidades de classe no Brasil. Acho que ela vem vem num bom momento. E como é que o senhor vê a liquidez no mercado interbancário brasileiro? Os bancos já estão mais reticentes para emprestar uns aos outros? Eu vejo, o mercado de renda fixa está muito pressionado e eu acho que isso é estrutural. Eu creio que isso vai continuar. Como eu disse, isso é uma coisa global. Muito do recurso que você tem no mercado brasileiro, ele tem como fonte de doadores, bancos ou investidores externos. E esse quadro não vai estar se alterando. Então, eu creio que essas medidas, elas trazem algum alívio temporário, mas elas não modificam estruturalmente a condição de liquidez apertada no Brasil. O senhor acha que o aumento de juros vai se desacelerar nas próximas reuniões de política monetária no Brasil? Eu tenho a impressão que a restrição de crédito, que será forte, terá impacto importante na atividade econômica. Ou seja, a transmissão dos problemas do mercado financeiro para a economia real será relevante. Eu tenho a impressão que muito no curto prazo vai se estar discutindo no Brasil a interrupção do processo de elevação de taxa de juros diante dos riscos de ter impacto mais agudo na atividade econômica. Ainda este ano, o senhor acha? Ainda esse ano, acho que estaremos discutindo isso, porque eu acho que a deterioração pode ser muito rápida. O FED vem autorizando outros bancos centrais a ofertarem dólares no mercado. O senhor vê a necessidade de que o Banco Central brasileiro negocie algumas linhas parecidas? O problema de ingresso de recurso por essas contas do lado de financiamento estão sendo prejudicadas. Eu vejo um quadro cambial no Brasil também de deterioração. Acho que o Banco Central tem feito atuações mais conservadoras no intuito de conter essa depreciação, mas o quadro estrutural nas contas externas brasileiras também é um quadro de deterioração. Muito obrigado. Eu acabo de conversar com Fernando Meibach, sócio da Sunrise Investimentos e ex-presidente da área de administração de recursos do HSBC no Brasil.